Graças, paz, abençoados. Bendito seja o Eterno, o Espírito Criador, o Todo-Poderoso. Bendito seja o Deus Yahvé, Jeová, o Adonai, o Elohim, o El Shaddai, o Deus de toda a criação. Bendito seja Ele. Sou seu irmão, o irmão Van, e quero dar continuidade a esse tema, a esse estudo tão polêmico para alguns, mas também tão prazeroso, tão gostoso de se ouvir, de se ver, de se estudar, de pesquisar, de passar um tempo, com a Bíblia, que é um livro histórico, e estudando a história e vendo as manifestações, o poder manifestado sobre a história do homem, o poder do Deus soberano. Estamos estudando, sim, sobre o Deus Todo-Poderoso ou o Soberano, seus decretos, seus planos e aquilo que Ele predestinou, antes da fundação do mundo, e se manifesta na história do homem e dentro das suas dentro de cada tempo, dentro das suas gerações, é manifestada o plano, o projeto e o propósito de Deus. Tudo acontece, tanto bem ou mal, se tiver propósito de Deus. Se não tiver, meu irmão, a vida continua numa boa, tranquilidade, na paz, na segurança. Mas se algo tiver, ou bem ou mal, repito, propósito de Deus, antes da fundação do mundo, vai haver algo, ou um milagre, ou um acontecimento, ou Deus vai mudar a história de alguém, ou da cidade, ou até mesmo Deus pode mudar a situação até do planeta, se estiver dentro dos planos e do propósito da soberania deste Deus grandioso. Amém? Glória a Deus. Deixa teu like, aperta o sininho das notificações para que você receba os próximos estudos e se inscreva, dando a moral aqui ao seu irmão Van de Cabedelo, da Paraíba, para todo o Brasil, assim Deus querendo. Vamos lá? Então, amados, preste atenção aqui neste assunto aqui agora. Eu vou trazer daqui para frente alguns relatos, alguns escritos, alguns testemunhos das cartas de Paulo sobre soberania de Deus. O que Paulo falou sobre a soberania de Deus, o que Deus fez ali dentro, no conhecimento do apóstolo Paulo. Talvez, se quando você lê as cartas de Paulo, talvez você que não acredita, que só acredita que Deus manifestou, que Deus só manifestou a sua soberania, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, no livro da lei. Mas a partir de agora eu vou mostrar para você que Deus também manifestou, Deus fez coisas dentro do Novo Testamento, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, no tempo da igreja, Nova Aliança, que talvez você diga assim: Paulo foi um herege, Paulo foi um mentiroso, essas cartas não existem, não vou ler mais Paulo. Mas eu espero que você não pense assim, que você continue lendo as cartas de Paulo, crendo que o Evangelho ele contém, ele manifesta uma graça salvadora, o Evangelho da graça de Cristo manifestado na vida deste homem chamado Paulo. Mas perceba comigo alguns detalhezinhos aqui que eu vou revelar a você, que eu vou trazer para você, o que Paulo escreveu sobre a soberania de Deus na vida do homem. Presta atenção aqui. Antes, vamos ler aqui, olha o que Jesus disse a respeito da soberania de Deus. Ele disse assim, João 12:35. Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Aí vem o 36.
Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se dele. Agora, olha o 37, meu amado. Quem disse foi Jesus. Olha o 37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Porque eles não creram em Jesus? Porque Jesus fez tantos milagres no meio deste povo e eles continuaram incrédulos. Presta atenção, era para eles crer. Alguns criam, né? Alguns doutores, alguns mestres da lei passaram a crer em Jesus e outra multidão não. A questão é, por que, irmão Van? Para que se cumprisse, eles não criam por isso, ó. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. 39. Por isso, não podiam crer, Então Isaías disse outra vez, agora olha o 40, foi Jesus que disse isso. Deus, ele está se referindo aqui a Deus, o Espírito, o Eterno. Deus cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam para a salvação e eu os cure. Está entendendo? Então, uma multidão de gente, deixa eu só anotar aqui, meu amado, a questão aqui do horário, deixa eu pegar aqui uma, para eu não passar batido, aqui, pronto. Então, uma multidão de gente, né, não creram, né, nos milagres de Jesus, e se crescem, seriam salvos. Mas Jesus disse, eles não creram porque já estavam profetizados. 37, ó. Olha só, olha o 37. E ainda que tinham feito tantos sinais diante deles, não criam nele. E por que não creram em Jesus? Porque eles não quiseram? Por causa da carne que estava ativada? Porque não ouviram? Não, por causa disso aqui, ó. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? 39. Por isso, não podiam crer, porque a salvação não é para todos, não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, agora o 40, cegou-lhes os olhos, Deus, o próprio Deus, meu amado. Quem disse foi Jesus. Jesus é um herege, Jesus foi um mentiroso, Jesus citou aqui um versículo isolado de Isaías, Jesus falou um texto fora do contexto. Está entendendo, meu amado? O que é Escritura? Você tem que ler toda a Escritura. Você não pode pegar um texto isolado e mandar ver. Não, não é assim que funciona. Então quem falou foi o próprio Cristo. João 12, 40. Aí você lê o contexto todinho do capítulo 12 para ver se você entende. Cegou-lhe. Jesus está dizendo que o seu Pai, que é Deus, o Espírito Criador, cegou os olhos e endureceu o coração das pessoas. Meu amigo, isso é muito forte. Isto não é negócio para menino, para bebê recém-nascido. Isto é alimento sólido. Quem está falando aqui é Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Eu repito, Jesus foi um grande mentiroso. Jesus foi um grande herege por ter falado isto, por ter revelado isto. Olha o que Jesus disse. Deus cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração de uma multidão de gente. Por que Deus fez isso? A fim de que não vejam com os olhos e nem compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Ou seja, para que essa multidão de gente não se convertesse
e não fossem curados, Deus cegou os olhos dele e endureceu o coração. Sim ou não? Eu estou falando grego, eu estou falando hebraico, eu estou falando aramaico, ou está bem claro aqui no nosso português? Está entendendo, meu amado? Aí ficam uns camaradas aí no YouTube falando mimimi, não, mas porque é versículo isolado, não, mas porque é herege, mas porque é mentiroso. Jesus, um grande herege. Jesus, um grande mentiroso. Vou mostrar outro herege, outro grande mentiroso na Bíblia. O apóstolo Paulo. Para muitos religiosos, muitos que são meninos no conhecimento, criancinhas, bebês que não querem crescer, que não querem aprender, que não querem acreditar, né? Porque tem uma hierarquia dentro da graça, dentro deste sistema chamado graça, uma hierarquia. O que o camarada lá na frente disser, todos têm que dizer a mesma coisa. Eu não sou assim, meu irmão. Eu não vou fazer parte desse sistema. Eu prego o que diz as Escrituras. Se você quiser crer, amém. Também se você não quiser, meu irmão, eu não posso forçá-lo. Só quem pode convencer o homem dentro das Escrituras é o Espírito de Cristo que está nele. Se não, meu irmão, você vai continuar um incrédulo e dizer que Jesus é mentiroso, que a Bíblia é um livrinho qualquer e que Jesus foi um herege. E agora Paulo. Vamos ver Paulo. Então você viu que Deus, quem disse foi Jesus, quem estava falando aqui nesse contexto foi o Cristo encarnado. Jesus disse que Deus endureceu, cegou os olhos de uma multidão. Está falando aqui que ele cegou, não foi os olhos dos animais, não foi os olhos dos cachorros, não foi os olhos das cobras, não foi os olhos de jacaré, não, nem dos elefantes, nem de animal nenhum. Deus cegou os olhos de uma multidão de pessoas, e endureceu o coração de pessoas, a fim de que não vejam. Quem fez isso foi Deus, com os olhos, e não compreendam com o coração. Porque se Deus quisesse, essa multidão de gente iriam compreender, seriam convertidos e seriam curados. Mas Deus não quis, meu amado. Você está dizendo que Jesus é mentiroso? Você vai dizer que já que Jesus citou um texto de Isaías fora do contexto, de que Jesus é um herege? Você tem coragem de dizer isso? Preste atenção, tenha calma, né? Vamos ler as Escrituras todas. Né? Pega um versículo e diz, não, mas por que? Não é assim como você quer. Isto chama-se soberania de Deus, planos de Deus, decretos de Deus dentro dos seus propósitos. Deus tinha um propósito. Qual foi o propósito de Deus aqui? Ele cegou o coração, cegou os olhos e endureceu o coração dessa multidão, dessa massa de gente. Mas ele tinha um propósito. Por quê? Só Deus conhece o coração do homem, coisas que nem eu e nem você conhece e nem sabe. Mas Jesus sabia, seu Pai sabia, Deus, por isso que Deus fez isso, certo? Leia aí, acompanha todas as tuas traduções aí, vê se está batendo com isto aqui, beleza? Outra coisa aqui agora, aqui, o próprio Deus, preste atenção aqui, meu amado. Eu quero cada vez mais que você creia nesse Deus poderoso. Eu quero transmitir para você que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todas as coisas, meu irmão. Deus é sim conhecedor do bem e do mal, porque foi Ele que criou. Preste atenção. O próprio Deus, Jeová, Yahvé, o nome que você disser aí, deu a uma multidão de pessoas um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Quem disse isso? Um herege chamado Paulo, um doido chamado Paulo, um mentiroso chamado Paulo, que disse que foi Deus. Mas se fosse eu que dissesse isto e não mostrasse o versículo, aí o irmão Vão é mentiroso, o irmão Vão é um falso pregador, o irmão Vão é um grande herege. Vamos ver se Paulo, diga que Paulo foi um mentiroso
e um grande herege. Olha o que é que Paulo disse sobre o Deus de Paulo. Romanos capítulo 11. Olha só o que é que Paulo disse aqui. Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 5 ao 10. Do 5 ao 10. Preste atenção. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça, segundo a vontade de Deus. Eleição é a parte de Deus, é o projeto de Deus, é o plano de Deus para eleger conforme a vontade soberana, a escolha de Deus. Segundo a eleição da graça, 6. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, obra já não é obra. 7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Irmão, veja como Deus trabalha no coração do homem, desta carne podre, deste coração controlado, deste coração do homem, que muitos irmãos da graça teimam em dizer que o coração faz o que quer, que Deus não manda no coração do homem, que Deus não manda na carne. Isto é uma inverdade, isto é falta de conhecimento nas Escrituras. Olha para cá, quem disse foi Paulo, o grande herege, um grande mentiroso, né? Para muitos, ou aliás, para poucos que não têm entendimento da soberania de Deus. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros que não foram eleitos, por que não foram eleitos? Foram endurecidos. Endurecido o quê? O coração. Quem endureceu o coração dos não eleitos? Deus, meu amado. Quem está dizendo isso é Paulo. Será que Paulo também foi um grande mentiroso? Como está escrito, Deus, presta atenção aqui agora, muita atenção aqui agora. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Quem disse isso? Paulo. Estava dizendo para quem? Para os hebreus, para o povo de Moisés. Paulo estava escrevendo aqui no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, no tempo de Isaac. Paulo estava escrevendo no tempo da lei. Não, meu amado, preste atenção, senão você se perde. Aí você tem que crescer, você tem que dar crédito à Escritura. Não que o irmão Van seja irmão, não, eu estou repassando aquilo que está escrito. Eu estou lendo, estou mandando para você. Talvez que você tivesse versículos que você não alcançou ainda, outros versículos que você está além, né, do que eu penso. Mas olha, quem escreveu isso aqui foi Paulo no ano de número 66, da primeira era cristã. Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja de Roma, meu amado. Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Faltava pouquíssimos anos para a grande tribulação. E Paulo está falando aqui, ó, como está escrito. E Paulo tem nada a ver a tratar com este assunto, com os irmãos do novo pacto, da nova aliança. Aqui são os irmãos já da graça. E Paulo está tratando de um assunto de soberania de Deus. Ah, meu amado, mas como é o irmão Van é um herege, o irmão Van é mentiroso, o irmão Van não tem o Espírito, o irmão Van, ele não é da graça, ele não faz parte eu não faço parte do seu sistema. Mas escute, como está escrito, Paulo, Romanos, escrevendo a Roma, Paulo, como está escrito, Deus, o Deus de Paulo fez isso aqui, meu irmão. Paulo está dizendo, o meu Deus, o Deus em quem eu tenho crido, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Era isso que Paulo expressava a respeito de Deus, o soberano, o eterno, o Criador. Então era este Deus, foi a este Deus que Paulo escreveu isto aqui. O Deus de Paulo fez isso, ó, olha só, como está escrito, Deus lhes deu, quem disse foi Paulo. Deus lhes deu
espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Você está entendendo o que são as Escrituras? Está vendo que, não, mas é irmão Van, só cita Moisés, só cita Malaquias, só cita Sofonias, só cita Antiga Aliança. Não, eu agora estou entrando dentro da nova aliança, do novo pacto. Paulo, que revelou a graça salvadora, está revelando que o Deus dele fez isso aqui. Aqui é o Deus de Paulo. Deus, o Deus de Paulo. Fez o quê? Deu a essas pessoas. Fez com que eles tivessem um profundo sono, não para dormir. Não, esse sono não é para dormir. Um profundo sono, né? Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Certo? Agora, o 9. Vamos para o 9. Espero que você tenha entendido. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. E o 10, escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Tá vendo? Quem fez isso aqui foi Paulo, foi a carne ativada. Vamos deixar de brincar com a Bíblia, meu amado. Vamos falar coisas sérias, vamos falar doutrinas bíblicas, não o que eu acho, chamando Deus, o soberano, de Moloque. Não dá, meu irmão, não dá. Então, quando você vem aqui, para o versículo 7 e o versículo 8 diz: pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Uns alcançaram e outros não. Por que os outros não alcançaram? Porque o evangelho não chegou a ele? Não, porque Deus, o Deus de Paulo, endureceu o coração deles. Quando vem para o 8, aí você entende isso aqui, como está escrito, certo? Deus lhe deu o espírito de profundo sono. Agora, olha só nessa tradução aqui, vê se você... Olha só aqui, como está escrito, Deus lhe fez cair sono profundo. Até hoje, fechou-lhe os olhos para que não vejam e tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam, certo? Olha aqui, irmão, olha que coisa tremenda. King James atualizada diz assim, aqui, como está escrito, Deus lhes deu um espírito. Deus, meu amado. Irmão, isso é forte. Isto chama-se escolha de Deus. Os escolhidos, Deus é soberano sobre a criatura, sobre a carne. Mas a carne ativada não poderia obedecer a Deus. Segundo o que prega alguns irmãos da graça, né? Da graça consumada, diz que Deus não controla o coração do homem. Paulo disse que sim. Quem está com a razão são os pregadores dos dias de hoje ou Paulo? Quem está falando? Quem está mentindo? Paulo ou os pregadores dos dias de hoje? Os pregadores da graça dizem que o coração do homem é mau. E Deus não controla o mal do homem, ele é espontâneo, né? A carne ativada, Deus não tem soberania na carne ativada. Já Paulo disse que tem, Jesus disse que tem. E aí, quem está falando a verdade? Não vou nem dizer quem está mentindo. Quem está falando a verdade? Olha o que é que Paulo disse. Como está escrito, Paulo concordou com Isaías. Deus, o Deus de Paulo, lhes deu um espírito de entorpecimento. Vou falar já o que significa isso aqui. Olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. Agora, você entendeu? Espero que sim. Agora, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Esse assunto é muito bom, se você não entender, meu amado, você vai dizer que Deus é pecador, que Paulo é mentiroso, que Jesus foi mentiroso, que Paulo foi um herege, que Jesus foi um herege e que a Bíblia é uma historinha de carochinha. Se você não entender, não quiser aceitar a soberania de Deus dentro dos seus decretos, dos seus planos e seus propósitos, isso é maravilhoso. Irmão, isto é o melhor alimento para o crente, estudar sobre a soberania para o cristão de Deus. Agora,
Então, em 1 Tessalonicenses, a gente vai voltar para lá, né, porque o assunto é 1 Tessalonicenses, os 2 primeiros estudos que eu fiz, capítulo 1. Olha o que é que Paulo diz. Quem disse foi Paulo, meu irmão. Paulo foi um herege. Paulo foi um mentiroso para muitos irmãos da graça, porque não crê, né? Discrimina um outro irmão em Cristo Jesus que está dizendo, afirmando, segundo as Escrituras, que Deus é soberano. Vamos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. 8 e 9. Olha o 8. Quem disse foi Paulo, isso aqui, ó. Porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Agora o 9, porque, deixa eu ver aqui, não é 1 Tessalonicense, é 2 Tessalonicense, perdão, meu amado, capítulo 2 Tessalonicense 8, 2 Tessalonicense, capítulo 8 e 9. 8. Assim, 2 Tessalonicense 8. Assim, por causa do grande afeto por vós, Tessalonicense. Deixa eu colocar. Eu estou em 1 Tessalonicense. Perdão, meu amado, vamos aqui rapidamente. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9. Agora vai. Ele, quem disse, preste atenção, olha a expressão de Paulo. Olha o que Paulo escreveu. Aqui já é nova aliança, já é graça. Aqui já é novo pacto. Tranquilo? Paulo já tinha o Espírito Santo, a igreja já estava sendo formada, próximo da grande tribulação. Presta atenção aqui, ó. Ele punirá quem está dizendo, Paulo, é bom refrisar bem isso. Aqui não é Moisés escrevendo, não, é Paulo. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então Paulo diz que essas pessoas serão punidas, aqui ó, o 8, e serão punidas os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho da graça de Cristo Jesus. Serão punidas, serão banidas, serão destruídas, certo? Porque não conhecem a Deus. Paulo disse isso, que Deus vai fazer isto aqui nestas pessoas. São ímpios, são filhos da incredulidade, são filhos da perdição, são isso, são aquilo outro. Não, meu amado. Porque não creram e porque serão destruídas, porque não serão submissas ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olha o que é que Paulo diz no capítulo 14, versículo 9. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 9. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Agora o 10, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderiam salvar. Tá vendo? Então eles rejeitaram. Meu querido, por que eles rejeitaram? Essa é a minha questão, é a minha indagação. E eu vou responder isso todo direitinho. Então, o Deus de Paulo aqui, o Deus desta igreja tessalonicense, disse que eles seriam enganados, certo? E rejeitariam, né, a verdade e que não seriam salvos. Foi Paulo que disse isso. Agora, preste bem atenção aqui, ó.
o Deus da antiga, você está entendendo? Está conseguindo compreender que o Deus que operou no Faraó, no Egito, o Deus que criou o bem e o mal, o Deus da antiga aliança, é o mesmo Deus de Paulo? É o mesmo Deus de Jesus, que Jesus disse que ele deu Paulo disse que ele deu um espírito de um sono profundo. Quem disse foi Paulo. Deus pode fazer isso, meu querido e amado irmão. O Deus de Paulo pode dar um espírito profundo a um, e Deus pode revelar a graça salvadora a um e a outro não. O Deus de Paulo pode fazer isso aqui, ó, enganar, aqui, ó, com todas as artimanhas do engano, fazer com que pessoas sejam, permitir com que pessoas sejam enganadas e não aceitarão a verdade. Pode isso, meu amado irmão? Pode ou não pode? Mas quem disse isso foi Paulo. Paulo foi um herege? Paulo foi um mentiroso? Vamos mais um pouquinho aqui à frente. Então, porque esses sempre acreditarão na mentira, sempre serão enganados aqui, ó, sempre rejeitarão a verdade e nunca serão salvos. O Deus da antiga aliança é o mesmo Deus da nova aliança, não mudou. Não mudou. Ele que operou, certo? Na antiga aliança, com aquele povo, é o mesmo Deus de Paulo que disse que ele deu um espírito de profundo sono para não poder aceitar, não entender e não serem salvos, meu amado. Paulo disse isso, está lá em Romanos capítulo 11, versículo 8. Então, é o mesmo Deus da antiga aliança, é o mesmo Deus da nova aliança. Ele endurece o coração para que pessoas sejam rebeldes e não tenham amor a Ele. Ao Deus de Paulo. Ele endurece o coração de pessoas para que pessoas não se cheguem a Ele, para que pessoas não se rendam a Ele, para que pessoas não o adorem, para que pessoas não o conheçam. Deus endureceu o coração dessas pessoas. Não, irmão Van, mostre aí, aqui ó. Então, Isaías 63, vamos aqui para Isaías. Olha só, meu irmão, eu tenho que mostrar isso aqui a você, para que você entenda, senão você vai dizer que Deus é mal. Não, Deus não existe mal, e Deus sempre foi bom, amoroso, perfeito, eterno e salvador e sustentador na graça de Cristo Jesus. Isaías capítulo 63, olha só, Isaías 63, versículo 12, olha o que é que diz o versículo 12, diz: aquele que esteve à mão direita de Moisés, socorrendo mediante seu glorioso braço, e que dividiu as águas diante de todos, a fim de que seu nome fosse lembrado por toda a eternidade. 13, e conduziu sua gente atrás das profundezas, como o cavalo galopando em campo aberto. Eles não tropeçarão. 14. Como o gado que desce para o vale, assim o Espírito de Yahvé os conduziu para o repouso. Assim guiaste o teu povo, fazendo para ti um nome glorioso. 15. Olha, desde os altos céus, da tua habitação no universo, santa e majestosa, e vê onde estão o teu zelo e o teu poder. Retivestes a tua bondade e a tua misericórdia. Eis que já sentimos falta destas tuas virtudes. Olha só, o povo já estava sentindo falta das virtudes de Yahvé. 16. Contudo, tu és o nosso Abba, Pai. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não tomasse conhecimento de nós, tu, Yahvé, és o nosso Abba, Pai, e desde a antiguidade és reconhecido entre nós, e teu nome é nosso Redentor. Agora, olha o 17. Ó Yahvé, porque nos fizestes andar longe dos teus caminhos, porque petrificas os nossos corações, a fim
de que não te amemos com amor reverente e obediente. Volta, Senhor, por compaixão dos teus servos e das tribos da tua herança. Olha só, meu irmão. Aqui, ó. Porque aqui está falando de Yahvé. Yahvé. Porque nos fazes andar longe dos teus caminhos? Porque Yahvé, quem fez? Quem separou este povo de Deus? Foi o povo que não quis andar com Deus ou foi Deus que separou? Porque nos fazes andar longe dos teus caminhos. Porque petrificas os nossos corações. Porque Deus endureceu o coração deles. A fim de que não te amemos com amor reverente e obediente. Está entendendo, meu irmão? Que é o Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Aí você vem para aqui, ó. Deus endureceu o coração desse povo para que eles se afastassem de Deus. Agora, quando você vem para Romanos, capítulo 11, versículo 8. Olha só, versículo 8. Veja se não é... Olha que quem está dizendo aqui agora é Paulo. Olha o que Paulo diz. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de entorpecimento. Quem fez isso? A carne ativada ou foi Deus? Olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar até o presente dia. O presente dia. Quem fez isso no coração desses homens? Yahvé. Está entendendo? O Yahvé de Isaías é o mesmo Yahvé de Paulo. Ou Paulo está falando de outro Deus, ou Paulo está se referindo a um Deus citado aí agora na graça, Moloque. Moloque não. Paulo está se referindo ao Deus de Israel, que deu um profundo sono. Eu vou falar isso aqui já já. O que é que significa isso aqui, ó? Entorpecimento. Beleza? Tranquilidade. Então, vamos ficar por aqui. Vamos parar. O Deus da antiga aliança é o mesmo Deus que operou, que Paulo escreve aqui, que Paulo revela. Deus não muda, Deus não mudou. Próximo estudo, irmão Van. Qual é o próximo estudo, irmão Van? A continuação. É esta aqui, ó. O Deus da nova aliança, o Deus da graça, João 6, eu vou falar isso aqui. Já sabiam, né? Quem ia crer e quem não ia crer. Jesus sabia disso. É Deus quem opera em nós o querer como o efetuar. O próprio Deus destinou pessoas para serem desobedientes a Ele. O próprio Deus quem disse foi Paulo. Agora quem está escrevendo é Paulo. O herege, se você quer apontar um herege, Paulo. Se você quer apontar um mentiroso, Paulo. Ou então você creia, que aí vai lhe fazer bem para a sua alma, vai lhe trazer paz, segurança, você vai acreditar melhor, com base bíblica, né, com estrutura, com firmeza, de que teu Deus é capaz de fazer isso aqui, ó. Olha só mesmo, olha que grandeza, olha que maravilha, como está escrito, Deus, presta atenção, lhes deu um espírito isso aqui não é bênção não, viu? Isto aqui não é prosperidade não. Isto aqui não é salvação não. Isto é entorpecimento. Não quer dizer que a pessoa vai ser próspera, vai ser feliz, não. Isto aqui, meu irmão, é um impedimento para que sejam salvos. Isto aqui. E quem disse isso, irmão Van? Paulo. Deus te abençoe. Graça. Se inscreva no canal. Compartilha. Comenta aí embaixo. Próximo vídeo, aguarda. Deus abençoe grandemente.